pessoas. Você está aí na sua casa, recebendo da glória de Deus, porque pessoas se dispuseram a estar aqui. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe e vos dê colheita. Que Deus abençoe você na sua casa, meu irmão, minha irmã, sua família. Que a bênção do Pai venha sobre você nesta manhã. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, intitulada Um Santuário para Deus. Um santuário para Deus. Eu quero ler o texto que está em 2 Crônicas, no capítulo 7, a partir do versículo 1. 2 Crônicas 7, de 1 a 3. Um santuário para Deus. Que água? Um santuário para Deus. Oh, Rabarabaxanará. A glória de Deus está aqui. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Tendo os filhos, todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram. E louvaram o Senhor, porque é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga assim: meu Deus é bom, meu Deus é bom, meu Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Eles, vendo o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, eles se encurvaram com o rosto no chão e adoraram e louvaram o Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Coloque a mão no teu coração aí onde você está. Diz: o meu Deus é bom, o meu Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Não acaba amanhã, não acaba na semana que vem, não acaba no mês que vem, não acaba no ano que vem. A sua misericórdia dura para sempre. O Senhor não é um pouco bom, o Senhor não é mais ou menos bom, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Feche os teus olhos por um instante. Ó Deus, ó Deus, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor. Nós reunidos neste lugar, neste templo, e alguns irmãos e irmãs reunidas em suas casas, buscando a tua face, porque sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado porque acordamos nesta manhã. Obrigado porque nós podemos ter certeza de que as tuas misericórdias renovaram. Obrigado por este lugar de adoração. Obrigado por esta casa chamada Verdade e Vida. Obrigado, Senhor, pelo apostolado, a família apostólica. Obrigado pelo apóstolo Djalma Toledo, pela pastora Mirna Toledo. Obrigado, Senhor, pelo André, pela Kemily. Obrigado a Deus pelo Tiago, pela Milena. Obrigado, Senhor, porque neste lugar o Senhor tem feito grandes coisas. E por causa do coração de uma família, este lugar se abriu para receber a tua glória.
porque o Senhor age sobre a terra através de homens. Obrigado, Senhor, porque esta porta está aberta. E aqui há cura, há milagres. Aqui há sinais, há prodígios e há maravilhas. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que é capaz de penetrar no mais íntimo da alma e do coração de um homem, capaz de separar as juntas e as medulas, capaz de separar o espírito da alma, é capaz de nos fazer discernir o que está diante dos nossos olhos. Ó Deus, obrigado, porque nesta manhã o Senhor escolheu falar com o teu povo. Obrigado porque o Senhor é um Deus de perto, um Deus de amor. Obrigado por nos dar o privilégio, ó Deus, de receber do teu trono a tua palavra, oh, como rios que fluem, como vida que flui dentro de nós. Que esta palavra seja uma semente fértil em nossos corações. Abençoa cada um de nós, ó Deus. Abençoa os pastores, os líderes, as famílias, do maior ao menor, do menor ao maior. Obrigado, Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós nesta manhã de domingo, em o nome de Jesus. Aleluia. Queridos, é muito forte esse texto. E eu confesso aos irmãos que é um texto que eu leio costumeiramente, eu leio sempre. Eu sempre estou meditando nesse texto, nessas palavras, porque além de serem palavras de uma experiência extraordinária e sobrenatural, isso também para mim é um alvo de vida. Um dos sonhos do meu coração é o dia em que nós estaremos neste lugar reunidos. E nós veremos a glória de Deus de uma forma tão real, tão palpável, que nós não faremos outra coisa senão nos curvarmos diante do Senhor para dizer que Ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. E meditando nesse texto, porque na sexta-feira nós estávamos no lugar de oração. Estava eu e mais 2 amigos pastores buscando a face do Senhor. E nós estávamos ali, e logo quando chegamos, nós percebemos que a glória de Deus estava ali. Porque naquele lugar nós erigimos um altar ao Senhor. Naquele lugar nós consagramos para Deus, como um lugar para Ele, exclusivamente para Ele. E cada semana Deus tem se manifestado de uma forma especial. E nessa sexta-feira passada, quando nós chegamos, a glória de Deus tomou as nossas vidas. Então começaram a acontecer sinais nos céus. Nós estamos ali semanalmente. E sempre que algo diferente acontece, nós percebemos, porque nós conhecemos o ambiente. E nessa sexta em especial, 3 estrelas se apresentaram mais perto de nós. E essas estrelas, elas mudavam de cor. E nós estávamos ali adorando o Rei dos Reis, não as estrelas, não os sinais, não aquilo que Deus estava mostrando. Nós estávamos adorando ao Rei dos Reis. Como Paulinho citou no momento de louvor, João ali diante da face do seu Senhor, prostrados. E então começamos a viver ali uma experiência extraordinária. Sabe o que aconteceu, Paulinho? Aquelas estrelas saíram do lugar onde estavam e foram para o outro lado, as mesmas 3 estrelas. Você acredita nisso? É impressionante.
Eu disse: Deus, o que isso significa? Eu estava orando, e Deus falou comigo sobre o lugar de adoração, o que isso promove. E Deus falou comigo sobre 3 portais que foram estabelecidos e 3 tipos de revestimento. Eu não quero entrar nisso porque não é o foco. Mas quando nós trouxemos esta palavra e nos reunimos para orar, então a glória de Deus tomou as nossas vidas, irmãos. E nós ficamos cheios do Espírito Santo. E aquilo inundou por dentro o nosso ser, a ponto de nós não temos coragem de abrir os olhos, porque nós sabíamos que ali Deus estava manifestando a sua glória. Mas algo que ficou muito evidente, e é nisso que eu quero caminhar, é que Deus disse: a glória, a minha glória, não é só para vocês, não é para permanecer só em vocês. Eu não quero que vocês vivam um momento de êxtase e se esqueçam que amanhã essa glória precisa ser manifestada a outros. Deus não te enche de glória para você se orgulhar. Deus te enche de glória porque isso é uma capacitação para aquilo que Ele vai fazer. Ele vai te encher porque Ele quer te usar. Ele vai te encher porque Ele quer te usar. E se você retiver a glória, então você vai ser paralisado. Mas se você ministrar a glória, se você liberar a glória, então Deus vai te encher cada vez mais. Por isso eu quero falar nesta manhã sobre um santuário para Deus. Neste texto, querido, de 2 Crônicas, nós vemos a inauguração do templo de Salomão. Todos nós sabemos que esse era um projeto do coração de Davi, mas que Deus não o permitiu construir ou completar a sua construção, porque havia sangue em suas mãos. Então, durante 7 anos, todo o reino de Israel se preparou para este glorioso dia. Asaf já estava jubilado, mas quando Salomão provavelmente pergunta a Davi: quem eu chamo para reger? Os levitas, aqueles que vão entoar adoração ao Senhor. Então Davi diz: eu conheço um cara, ele já está jubilado, ele está morando na sua casa no interior, mas chame ele, porque Asaf é um dos homens mais sensíveis que eu já conheci na minha vida. Então Salomão vai até Asaf e diz: Asaf, tem um desafio para você. E Asaf então começa a preparar aquela equipe, começa a ensaiar aquela equipe durante 7 anos. Eles estão aguardando a inauguração daquele lugar. A expectativa aumenta a cada dia. Eles sabiam que Deus responderia a um altar de adoração. Eles sabiam que Deus responderia a um altar de oferta. Eles sabiam que Deus responderia quando eles juntos estivessem adorando com o coração unido ao Senhor. Então chega o grande dia, eles estão preparados. E quando eles dão o primeiro acorde, Paulinho, algo acontece. A nuvem de Deus se manifesta. Eles veem fogo que vem do céu. Eles veem que Deus aceitou aquela adoração. Eles veem que a nuvem desceu sobre aquele templo. E então todos eles, sem exceção, colocam os seus rostos em terra, adoram e louvam ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oh! Aleluia, aleluia. Isso me faz entender um pouco do coração de Deus, porque Deus começa a sua criação criando um lugar, um santuário para se manifestar. Eu estou tirando aqui obviamente o princípio dos céus, quando os céus eram um santuário, o único santuário, eu quero dizer. Então Deus agora faz um santuário na terra. E Deus cria um santuário, organiza um santuário, e depois cria o homem e coloca dentro deste santuário, porque a terra era sem forma e vazia. Então Deus vem organizar um lugar para se manifestar. A primeira coisa que eu quero que você saiba
é que Deus primeiro irá te organizar, para depois se manifestar. Deus primeiro vai organizar a tua vida, vai organizar a tua alma, vai organizar os teus sentimentos, para que a sua glória não seja algo mortal, mas seja algo para a vida em você. Deus começa organizando aquilo que está vazio. Saiba disso, querido, Deus sempre começa de dentro para fora, nunca de fora para dentro. O modo em como Deus trabalha é de dentro para fora. Por isso Deus está constantemente organizando o que está dentro de você. Deus pega e cria uma terra. A terra estava sem forma e vazia. Deus organiza aquele lugar e coloca o homem dentro. Então acontece aquilo que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia. Eu quero ler só até aí. Deus andava pelo jardim na viração do dia. Isso significa que Deus vinha falar com o homem. Significa que Deus tinha um relacionamento de intimidade com o homem. Significa que Deus preparou um lugar e colocou um homem dentro. O homem e a mulher, para que se relacionassem com Ele. Mas Adão perdeu aquilo que Deus preparou. Se eu não me engano, o apóstolo Luiz Hermínio que diz isso. Quando Adão pecou, ele não perdeu a Deus, mas ele perdeu aquele lugar. Ele perdeu o lugar que Deus preparou para se relacionar com Ele. E ele é tirado daquele lugar. E Gênesis 3:23 diz assim: o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Queridos, o homem tinha acesso à árvore da vida, mas a partir do momento em que o homem pecou, Deus disse: o homem não pode comer da árvore da vida e viver eternamente no pecado. A árvore da vida dentro do jardim representa Jesus Cristo. O homem não pode comer de Jesus Cristo sem examinar-se a si mesmo. Não pode comer da sua carne e tomar do seu sangue sem examinar a si mesmo. Por isso o apóstolo Paulo diz: quando formos ceiar, nós precisamos fazer um exame, nós precisamos examinar a nós mesmos antes de comer do corpo e tomar do sangue, porque senão nós faremos isso indignamente. E se fizermos isso indignamente, virá sobre nós a morte. Então Deus expulsa o homem do jardim para ele não morrer. E coloca na porta do jardim 2 querubins. Você vai ver essa manifestação no propiciatório da arca. Quando Bezaleel estava fazendo a obra da arca, do propiciatório, que era a tampa da arca, uma peça toda em ouro, Deus mandou ele fazer 2 querubins por cima. Por quê, pastor? Porque aqueles querubins guardavam aquilo que estava dentro da arca, Paulinho. Ali estava a árvore da vida, representado na vara de Arão, que resplandeceu, que floresceu. Ali estava Jesus, o pão da vida, representado no maná, que veio do céu. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ali estava também Jesus representado na palavra, as tábuas do decálogo, as tábuas dos 10 mandamentos que ali estavam. Então os querubins estavam guardando aquilo que estava dentro da arca, como reverência aos querubins que guardavam o jardim. O homem não podia tocar naquilo que estava dentro da arca, como não podia tocar no que estava dentro do jardim. E esses querubins vão aparecendo ao longo da história, mas para encurtar, eles aparecem ali no primeiro capítulo de Atos, quando Jesus começa a ser assunto aos céus. Porque agora Jesus está ressuscitado. Jesus já pagou o preço do pecado. Jesus já se fez maldito. Jesus já foi pendurado no madeiro. Então agora Jesus está sendo ascendido aos céus.
E os homens estão olhando para ele, quando então dois varões de roupas resplandecentes dizem: vocês estão olhando para o alto. Da mesma forma que ele está indo, ele vai voltar. Ele voltará para vos buscar. Ele voltará para vos fazer reinar para sempre. E então esses querubins são levados, porque agora o santuário não é mais um lugar. Agora o santuário não é mais um templo físico. Agora o santuário caminha. Agora o santuário tem vida. Agora o santuário tem carne, tem alma, tem espírito. Agora o santuário sou eu, é você. Por isso o título dessa mensagem é Um Santuário para Deus. Deus é especialista em criar ambientes, em criar lugares para habitar. Então ele fala para Moisés, isso está em Levítico capítulo 26, versículos 11 a 13: porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, meu Deus, andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero andar no meio de vós, eu quero habitar no meio de vós, porque eu sou o Deus que começou a história, eu sou o Deus que vai terminar a história. Sou eu, Deus, que quebrou o jugo lá do passado e vai te fazer viver um futuro glorioso. Então Moisés levanta aquele tabernáculo e Deus vem habitar. A nuvem da glória de Deus se manifesta naquele lugar. Um lugar de sacrifício, um lugar de rituais, de padrões estabelecidos. Deus começa a se manifestar naquele lugar. Mas depois de Moisés, levanta um homem chamado Davi. Um homem que entende que o que Deus quer não são só os rituais sem o coração, mas que os rituais sejam frutos de um coração, Paulinho. Que aquilo que se faz é fruto daquilo que você entendeu. Estava conversando com uma pessoa próxima, um familiar, nesses dias. E essa pessoa me perguntou: eu não perco a minha fé se eu não congregar. E ela queria justificar para outra pessoa: não, mesmo que eu não participe do corpo, eu tenho a minha fé. Querido, é impossível você ter fé e não congregar, porque congregar é um efeito da fé, não tem como. Quando eu creio em Deus, então eu creio naquilo que Ele estabeleceu. Quando eu creio em Deus, então as minhas práticas condizem com aquilo que eu creio. Não tem como eu dizer que tenho fé se eu não tenho obras. Agora, a fé sem obras é morta, mas as obras sem a fé são obras mortas também. Percebe? Eu tenho fé, mas eu não congrego. Não tem como. Se você tem fé, automaticamente você vai congregar. E Davi entendeu que o que Deus estava buscando no homem era um coração. Eu não quero entrar em detalhes, mas você vai ver Davi permitindo que todos tivessem acesso à arca, os gentios, aqueles que reconhecessem que Deus era o único Deus. Depois disso nós vemos a manifestação do Espírito Santo no cenáculo. É importante você e eu sabermos, queridos, que o Santo dos Santos é um lugar onde nós entramos sozinhos. No Santo dos Santos não dá para você levar filho, esposa, marido, amigo. O Santo dos Santos é um lugar onde você entra sozinho.
Porque em lugar de intimidade, você só entra sozinho. Quando um pai e uma mãe vão ter intimidade, os filhos não estão juntos. Não adianta nós achamos que um tempo coletivo como esse é o suficiente. Ele é suficiente para aquele momento. Mas Deus tem um lugar de intimidade para mim e para você. Deus mostrou ao homem o ambiente que ele precisava para se revelar. E para revelar a sua glória ao homem. E sabe, querido, ambiente para ele se manifestar, ele mesmo que cria. Foi ele que preparou aquele lugar. Só que depois do pecado, o homem passou a relacionar-se com a voz de Deus. Deus não quer ser um chefe, um patrão. Deus é um amigo. Deus é um pai. Que está presente nos dias bons e ruins. Deus não quer só que você escute a voz dele. Deus quer que você conheça o coração dele. Buscar-me eis e buscar de todo o vosso coração. Buscar o Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Nesses dias principalmente, meus irmãos, esses dias de tanta adversidade que nós vivemos, social, política, econômica, quer revelar o seu coração, mais que tudo, hoje queremos tua glória, tua glória, mais que tudo. Queremos tua glória, tua glória, mais que tudo, hoje, glória, quero tua glória hoje, mais que tudo, sim, hoje queremos, ó Deus. Então Deus se manifesta no tabernáculo de Moisés, Deus se manifesta no templo de Salomão, mas Ezequiel 11 narra o momento em que Deus retira a sua glória de sobre o povo. Retira, porque o povo era perverso, porque o povo andava nos seus próprios desejos, o povo é obediente. E Deus diz: então eu vou retirar a minha glória. Ezequiel capítulo 11, versículo 23, olha só o que diz, 22. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou, a glória do Senhor se foi, foi-se a glória do Senhor, foi-se o cabode do Senhor, meu Deus, desde o meio da cidade, e se pôs sobre um monte que está ao oriente da cidade. O povo estava em cativeiro porque foi desobediente. Se eu não me engano, a Cíntia tem uma música que fala disso, né? Foi-se a glória.
A glória foi embora porque o povo foi perverso, não soube como lidar com a presença de Deus. Sabe, irmãos, se eu e você não soubermos lidar com a glória, se eu e você não soubermos lidar com a presença de Deus, nós vamos perder a sua visitação. E a minha oração tem sido: Senhor, não nos deixe perder o tempo da visitação. Não deixe passar de nós o tempo da visitação. Oh! Nos deixe ser a geração, a tua glória mais que a própria vida. Nos deixe ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Deus é misericordioso. Deus sempre faz as coisas novas. E então no cenáculo, Bruno, eles estão reunidos, 120 estão reunidos, e aquela glória que foi embora de Israel, aquela glória que saiu, aquela glória que se alçou, que se elevou para o monte no Oriente, então desce outra vez, agora na pessoa do Espírito Santo. Aquela glória que se foi do meio do povo de Israel, agora desce manifestando o próprio Deus, a pessoa do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o outro Consolador, e Ele vos guiará em toda a verdade, e Ele vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. E daquele dia em diante que o Espírito Santo foi derramado, Ele nunca mais saiu da terra, Ele nunca mais foi embora, Ele nunca mais nos deixou, porque Ele é o penhor da nossa herança, e Ele estará conosco até o dia da consumação do século. Agora Deus faz a sua glória descer, manifestada em uma pessoa. Agora a glória de Deus vem manifestado na pessoa do Espírito Santo. Sabe o que significa? Que essa glória não irá embora, que essa glória está disponível para você, que essa glória está disponível para habitar no seu santuário. Oh Deus, Deus não retira mais a sua glória da terra, porque nós somos os tabernáculos de Deus. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 1, de 13 a 15. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Pedro está dizendo: eu sou um tabernáculo, eu sou um lugar de habitação, eu sou a habitação do Espírito Santo, eu sou o lugar onde Deus se move, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Pedro está dizendo: ainda que eu seja tirado deste tabernáculo, como o Senhor Jesus me revelou, a glória de Deus que habitou em minha vida vai deixar um legado. Vocês vão lembrar daquilo que Deus fez através de mim. Vocês vão lembrar tudo que Deus fez através da minha vida. Ah, querido, sabe o que significa? Que a glória de Deus não nos deixa mais, que a glória de Deus está em nós. Oh, nós somos o tabernáculo.
Aqui fazendo uma comparação com o tabernáculo de Moisés, que tinha 3 ambientes: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Nós também temos a nossa carne, que representa o átrio, temos a nossa alma, que representa o lugar santo, e temos o nosso espírito, que representa o santo dos santos. Então está em nós o caminho para a manifestação da glória de Deus, está em nós o caminho para a manifestação da pessoa de Deus, está em nós o caminho para Deus se manifestar em glória neste lugar. Oh, Jesus passou por essas 3 fases do tabernáculo. Ele sofreu na carne, Jesus se angustiou na alma, e Jesus entregou o seu espírito. E ele disse: eu não vou habitar mais em templos feitos por mãos humanas, eu não vou habitar mais em lugares físicos, eu não vou habitar mais em construções de alvenaria. Ei! Deus começou criando um tabernáculo para ele na pessoa de Jesus Cristo. Você vai entender por quê. Ele habitou em um tabernáculo santo, e através do sacrifício de Jesus, o nosso tabernáculo foi santificado. E é por isso que Ele habita em nós hoje. A sua glória pode ser manifesta. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Como é que Deus poderia habitar num homem pecador? Como é que Deus Santo poderia habitar num homem pecador como eu? Sabe como? Somente se neste homem, Paulinho, tivesse um sangue remidor, um sangue que habitou num tabernáculo humano, que tabernaculou, que foi santo, que venceu a morte e que nos aspergiu o seu sangue. Nós somos agora aspergidos pelo sangue do Cordeiro. Nós somos como aquela arca, que está depositada em nós o maná, está depositada em nós o decálogo, está depositada em nós a vara de Arão que floresceu. Porque agora nós estamos aspergidos com o sangue de Cristo. Isso nos faz justificados, isso nos faz um tabernáculo santo. Não é porque eu não erro, não é porque eu não tropeço, não é porque eu não me equivoco, mas é porque o sangue de Cristo está em mim, está aspergido na minha vida. Então eu me tornei, e você se tornou um tabernáculo santificado e justificado para um Deus santo. Como é que Deus pode habitar num homem, numa mulher que peca? Porque neste homem, nesta mulher que se arrepende e confessa e deixa, o sangue de Cristo, ele é suficiente para perdoar e para purificar de todos os pecados. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, eu e você. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Próximo. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Próximo. Ora, onde a remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Sabe o que significa? Que você está perdoado. Se você se arrepender diante de Deus, se você se colocar diante dele e dizer: Senhor, eu errei, Senhor, eu agi mal, Senhor, a minha conduta não foi como deveria, Senhor, eu vou mudar a minha forma de falar, eu vou mudar a minha forma de agir, eu vou mudar a minha forma de enxergar, porque eu entendi que a tua oferta é suficiente. A tua oferta me libertou, a tua oferta me perdoou, a tua oferta me fez livre de todo pecado.
Então assim eu e você nos tornamos um tabernáculo santo. Jesus santificou o tabernáculo para sempre. Jesus te santificou 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 para sempre. Por isso o reino está dentro de nós. Nós existimos para manifestar o reino de Deus e dominar sobre a terra. Curas, milagres, libertações e manifestações do Espírito. Eu e você somos o ambiente que Deus precisa para se mover na terra. Erga suas mãos e glorifique a Deus por isso. Se poderia ter escolhido um castelo, meu Senhor, mas Ele me escolheu. Mas Ele me escolheu. Sim, poderia ter escolhido uma mansão, meu Senhor, mas Ele me escolheu. Mas Ele me escolheu. Eu sou casa, eu sou morada, sou santuário onde habita o meu Deus. Sim, sou casa, eu sou morada, eu sou tabernáculo onde habita o meu Deus. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Sim, Ele me ama. Muda as coisas de lugar. Ele habita em mim. Ele habita em mim. Sim, Ele me ama. Muda as coisas de lugar. Qual a importância de ser um santuário para Deus? Qual é a relevância, qual a importância de eu e você sermos um santuário para Deus? O primeiro motivo é porque a verdadeira adoração sempre exaltará Cristo. Olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. A verdadeira adoração, um tabernáculo, um santuário preparado para a habitação de Deus, sempre vai exaltar a Cristo. Eu e você existimos para a glória do louvor, para o louvor e glória do nome de Jesus. A tua vida é para manifestar e exaltar a Cristo. Eu preciso ser um lugar onde Ele vive e eu morra. Por isso o apóstolo Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque eu sou só um transmissor daquilo que Ele é. Eu sou só um transmissor de quem Ele é. A minha vida precisa exaltar a Cristo onde quer que eu esteja.
Se eu estou no trabalho, na escola, na igreja, em casa, como marido, como pai, como irmão, como tio, a minha vida precisa exaltar a Cristo. O foco da minha caminhada, da minha jornada precisa ser: eu estou exaltando a Cristo. Oh, aqueles seres viventes, aqueles anciãos, aqueles anjos estavam diante do trono e eles diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Não se trata de nós, se trata dele. Não se trata de quem eu sou, se trata de quem ele é. Eu preciso ser um santuário para Deus, para exaltar a Cristo na minha caminhada, na minha conduta, na minha jornada, nas minhas palavras, nas minhas ações. Aquele que não manifesta as obras e o caráter de Cristo não pode dizer que é igreja. Aquele que não revela a pessoa de Cristo na sua caminhada não pode dizer que é igreja. Muitos enchem a boca para dizer: eu sou igreja. Você e eu só somos igreja se manifestarmos o caráter e a missão de Cristo. É isso que Jesus disse para Pedro naquele dia, Paulinho. A partir de agora tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo: eu sou a pedra angular, eu sou a rocha pela qual, através da qual Moisés viu as costas de Deus. E a partir de agora eu faço de vocês pedrinhas. A partir de agora vocês são pedaços de mim. A partir de agora vocês são lascas de mim. Então não diga que é igreja se você não manifesta o caráter e a missão de Cristo. Nós somos santuários para exaltar a Cristo. Se somos santuários, somos um lugar de adoração. Se somos santuários, somos um lugar onde Deus se manifesta. Se somos santuários, somos um lugar onde Deus tem liberdade para falar e para agir. Qual a importância de ser um santuário? Porque a verdadeira adoração exalta a Cristo. Em segundo lugar, qual a importância de ser um santuário? É porque a verdadeira adoração transforma o adorador. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem. Guarde isso no teu coração. Na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Sabe, queridos, a importância de ser um santuário é porque aonde está o Espírito do Senhor, ali, aí a liberdade. A liberdade de ser transformado, de abandonar as culturas e ideologias humanas e entender que existe uma cultura celestial. Entender que nós não nascemos prontos. Muitas pessoas olham para líderes e pastores como se fossem uma santidade. Não. Nós temos as mesmas dificuldades. Todos nós somos irmãos. Nós passamos por provações, por tentações, por vontades, por pensamentos, por atitudes, por palavras. O que nos faz ser santos não é que não tenhamos sujeição ao erro,
mas é quando nos colocamos como santuário para ser transformado, dizendo que Ele cresça e eu diminua, que as minhas vontades fiquem de lado quando a vontade dEle se estabelece. São desafios que nós precisamos escolher todos os dias. Se vamos obedecer a Deus, se vamos continuar santificando, se vamos escolher a vida. Por isso nós precisamos ser transformados à imagem dEle. Sabe, queridos, porque eu já descobri por experiência própria que quanto mais nós andarmos longe dEle na carne, então nós estaremos cada vez mais suscetíveis a erros e a pecados. Mas quanto mais dEle nos aproximarmos, quanto mais olharmos para Ele e anelarmos sermos como Ele, mais santificados nós seremos e mais transformados seremos. Mesmo com as nossas limitações, irão olhar para nós e vão dizer: esse cara, essa mulher, tem jeito que anda com Cristo. Ele se parece com Jesus. Ele se parece com Jesus. Ele tem o coração como o de Jesus. Ela tem o coração como o de Jesus. Deixa eu lhe falar uma coisa. Sabe, queridos, eu quero que Jesus seja visto em minha vida. O meu anseio é que Jesus seja visto em mim. É que olhem para mim e pouco percebam quem eu sou como homem, mas que olhem para mim e digam: o coração dele é como o coração de Jesus. E a cada dia sendo transformado, olhando para a palavra como um espelho, olhando para a glória que nos constrange e nos faz perceber o quão pecadores nós somos. Então assim, nos submetendo, nos humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, nós somos transformados de glória em glória. Olharam para Ele e foram iluminados. Nós vimos a sua glória como unigênito do Pai. E então a Bíblia diz no livro de Atos, quando os discípulos estavam, agora me esqueci a cidade, pela primeira vez foram chamados cristãos, porque se pareciam com Cristo, porque eram como Ele, porque andavam como Ele, porque falavam como Ele, porque tratavam como Ele, porque amavam como Ele, porque cuidavam como Ele, porque realizavam aquilo que Ele realizava, porque agiam com o mesmo caráter que Ele agia. Porque ser um santuário, porque a verdadeira adoração me transforma como adorador. Quando eu me deixo ser enchido por Deus, então as minhas convicções são mudadas pelas convicções dEle. As minhas culturas internas são mudadas pela cultura do reino. As minhas ideologias se tornam nada, porque a ideologia do reino é aquilo que Ele estabeleceu para nós vivermos. Abrir mão de quem eu sou, ser transformado, ser um lugar de adoração. E por que ser um santuário, pastor? Porque a verdadeira adoração convence o incrédulo da presença do adorado entre os adoradores. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. O que nós fazemos é nos deixar ser usados. Quando eu sou um santuário, a minha própria vida convence o incrédulo de que a presença de Jesus está em mim, e que a presença de Jesus está entre o seu povo. Meu coração chora nesses dias. Meu coração está apertado, angustiado nesses dias, querido, onde
alguns homens de Deus, alguns pastores, tem sido motivo de escândalo para o mundo. Eu não posso julgar, eu não posso condenar ninguém, mas o meu coração sofre porque pessoas estão se perdendo. Jesus disse: é inevitável que venham os escândalos, mas ai por meio de quem eles vêm. Aí no sofá da tua casa, na cadeira da tua sala, por favor, ore ao Senhor para que tenha misericórdia. Quando um homem de Deus cai, nós não podemos nos alegrar. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus comete um equívoco, nós não podemos olhar e falar: está vendo, crente não presta. Não, querido, nós precisamos olhar com misericórdia e dizer: Senhor, esta vida se perdeu. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Tantos cristãos nas suas redes sociais, fazendo chacotas, piadas. Sabe quantas vidas se perdem quando alguém assim se perde? E quem está no mundo olha e diz: está vendo? Esses crentes não têm caráter. Esses crentes não têm conduta. Eu terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Não seja você e nem eu que aponte, querido, publicamente o erro, a não ser quem está envolvido nele. Nós precisamos cuidar, porque as palavras que nós liberamos irão nos julgar no último dia. A palavra de Deus diz que aquilo que nós falamos será usado contra nós no dia do juízo. Não libere palavras que você não vai poder cumprir. Não seja hipócrita, porque se os seus pecados fossem colocados num telão diante de todos, você também envergonharia o Evangelho. A diferença é que o pecado dele foi exposto, o seu ainda não, o meu ainda não. Nós somos pecadores, essa é a realidade. A igreja é um lugar de pecadores desesperados por ser santificados. A igreja é um lugar de pessoas em construção, desesperados por um Salvador, por depender de um Salvador. Por que eu tenho que ser um santuário? Porque sendo um santuário, as pessoas verão a Deus em minha vida. Olha só o que diz 1 Coríntios 14, 24. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. É isso. Se eu e você formos um santuário, aquilo que Deus começou lá no jardim do Éden, Ele está continuando em nós. O lugar onde na viração do dia Ele vem caminhar conosco, o lugar para Ele habitar. Então o incrédulo vai ser impactado, os segredos do coração dele vão ser revelados, todos vão profetizar sobre a sua vida. Ele vai reconhecer os seus pecados, a sua iniquidade, vai abandonar, vai colocar a sua face em terra, vai adorar a Deus e testemunhando que Deus de fato está no meio de nós. Oh.